Um dia, uma mulher chamada Sophia Muller, ela saiu da sua cidade, ela atravessou o oceano e ela foi pregar para os índios, os primeiros índios lá na Amazônia. E ela evangelizava aqueles índios, ela abandonou toda a sua profissão, o seu ofício, a sua faculdade, o seu entendimento, para entregar, para viver uma vida para Cristo. E um dia perguntaram para ela, né? O que fez você sair da onde você estava, da zona segura, do comodismo, da tua vida tranquila, para vir aqui na Amazônia, aqui no meio do mato, pregar para os índios, pregar para as pessoas aqui. Ela falou assim, eu só li um comando e obedeci. Eu só li uma ordem e obedeci, que está lá escrito em Marcos. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Até me arrepio de falar. Isso é uma vergonha para nós, muitas vezes, como cristão. E hoje, esse chamado, esse posicionamento que a gente vai trazer aqui hoje, tem que partir individualmente de cada indivíduo, de cada pessoa. Exatamente. Porque é isso que Cristo quer. Se você viver a base da dependência de um líder eclesiástico, de uma liderança, para você tomar uma decisão, sinto muito dizer, você vai ficar à mercê de uma situação aonde vai te deixar acomodado, você não vai se posicionar da forma que tem que ser, e com o passar do tempo aquilo vai trazendo um esfriamento, como já aconteceu comigo. Irmão, já aconteceu muitas vezes comigo. Eu só não desviei ainda porque a mão do Senhor Jesus, existem pessoas, né, minha mãe, por exemplo, e as mãos do Senhor Jesus estão posicionadas sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha pessoa, porque existe um chamado. Só que é muito difícil hoje você permanecer num contexto, numa realidade que a igreja está vivendo totalmente invertida. O propósito mudou. Hoje, você vê os líderes, eu convivo com alguns líderes que, ao invés de pregar a palavra, ao invés de exercer o evangelho da forma que tem que ser, o que eles fazem? Eles se aliam com a política, eles se aliam com os grandes, com as pessoas que têm condição financeira, que têm uma boa condição para ajudá-los. Então, há uma corrupção no meio evangélico que a gente vai chegar nesse ponto. E aqui a gente também não está falando mal de ninguém, não. A gente vai falar a realidade daquilo que a gente está presenciando. Eu não vou ficar com a minha boca fechada. Nós não iremos aceitar essa situação, como está acontecendo, Exatamente. Porque nós somos resistência. Eu não vou ser conivente com isso. E muito menos fechar minha boca. Ah, vai ser perseguido, vai ser apontado, vai perder seguidor. Não me interessa. Não me importo com isso. A nossa verdadeira guerra aqui é contra os principados potestades. Só que hoje, infelizmente, a gente tem que lutar contra um sistema. Exatamente. Que está tentando corromper a mente dos mais fracos. Eu gostei muito desse exemplo que você citou, até inclusive eu coloquei aqui, escrevi lá assim que você estava falando, desse exemplo dessa moça. Que ela leu, ela teve o conhecimento dessa ordem de Jesus e ela colocou isso em prática. Sim. Por isso que a gente está falando aqui, o conhecimento ele é libertador. O conhecimento ele é maravilhoso, o conhecimento ele transforma a nossa mente, tem benefícios extraordinários, mas se a gente não colocar esse conhecimento que a gente adquire, principalmente quando a gente lê a palavra do Senhor em prática, de nada não serve. Porque se essa mulher tivesse tido esse conhecimento e guardado para si mesmo, aquilo que ela alcançou indo para essas tribos, para essa tribo, por exemplo, e evangelizado essas pessoas, não teria ocorrido, não teria acontecido. Então, ter o conhecimento e não colocá-lo em prática, em primeiro lugar, em nossa vida, de nada serve, de nada faz sentido, é como um sino que tine. Porque se a gente for olhar, por exemplo, o exemplo do rei Salomão, Salomão foi o cara mais sábio da terra. Sim. Olha o conhecimento que esse homem tinha. Só que o conhecimento sem a obediência, sem a prática, sem a vivência diária em nossas vidas, ele se perde. A gente que aqui, através desse bate-papo, é trazer um chacoalhão na tua vida. Porque uma das coisas, como o Wellington falou aqui, né, que a gente quer falar sobre altares que se corromperam, que têm se corrompido. Mas quando eu falar desse assunto aqui, a gente abordar, eu não quero apenas abordar o altar das igrejas hoje, mas é nós também como altares do Senhor. Quantos de nós temos nos corrompido internamente? Quantos de nós temos nos vendido ao sistema deste mundo? Quantos de nós criticamos o sistema que está entrando dentro do corpo de Cristo, mas nós também estamos nos vendendo a esse sistema? Então a gente não pode só criticar o estado atual da igreja, se você, meu querido, como altar também do Senhor, está tão podre quanto. O fogo de Deus se manifesta no corpo dele, que é a igreja, mas também se manifesta em nós como altares. Você é um altar do Espírito Santo. Em você habita o Espírito Santo de Deus. Então, como altar, ele se manifesta em você. Desde que você esteja com o teu altar
preparado, reparado, pronto para que ele atue na tua vida. É fazer com que você reflita como está o teu altar diante do Senhor. Para que você venha reparar se ele estiver desarrumado, quebrado, e não estiver na posição que o Senhor deseja, para que depois o poder de Deus se manifeste na tua vida. Elias, quando ele estava confrontando lá os profetas de Baal, para que o fogo de Deus descesse no momento em que Elias estava clamando a Deus e consumisse aquele holocausto, aquele sacrifício, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar. A palavra diz que ele reparou o altar do Senhor.